Olá, meu caro aluno, minha cara aluna, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, professora Silvia Ferreira, mais uma vez, compondo aqui o quadro Falando em Português, atendendo pedidos e já agradecendo também a participação de muitos de vocês. Gostaria que todos vocês pudessem curtir, que todos vocês pudessem deixar os comentários, mas já estou satisfeita pelas devolutivas que estamos recebendo com relação a esse quadro e atendendo a pedidos, porque vocês estão fazendo a tarefa do lar e estão deixando dicas para que a gente possa encontrar assuntos que sejam do interesse de vocês. Então, sem mais delongas, olha lá, atendendo a pedidos, para compor o quadro Falando em Português, a diferença entre o verbo haver e o verbo existir pode ser uma situação bastante tranquila para alguns, mas muitos ainda apresentam dificuldades para resolver questões relacionadas a este tema. Veja lá, o verbo haver, vamos considerar que sempre ele será um verbo impessoal, quando ele for o soberano da construção, ou seja, quando ele for o único presente na oração, ou quando ele for o verbo principal dentro de uma locução verbal, ele será sempre impessoal, por isso a concordância ou comportamento deste verbo será sempre permanecer em terceira pessoa do singular, como é o caso que eu coloquei aqui, ó, houve casos de sucesso, houve alterações no relatório, havia pessoas na sala, há pessoas na sala, haverá pessoas na sala, haveria pessoas na sala, tá vendo? Houverá casos de desistência. Então, nesse caso, nós estamos entendendo que este verbo está sendo utilizado sempre com o comportamento no singular. Ele vai permanecer sempre no singular porque ele tem o sentido de existir, acontecer, ocorrer, permanecerá sempre, sempre, sempre no singular. Feito isto, observe a possibilidade de a banca pedir a substituição do verbo haver, assinale a alternativa em que a substituição do verbo haver pelo verbo existir estaria correto. Volta para cá. O verbo existir, ele é um verbo pessoal, portanto, ele tem a obrigação de concordar com o sujeito. Regra geral de concordância, sujeito no singular, verbo no singular. Sujeito no plural, verbo no plural. Sujeito composto, verbo no plural. Regra geral de concordância. Veja que aqui, neste caso, nós estamos entendendo que casos de sucesso exerce a função de sujeito da oração. Por isso, eu vou observar o comportamento do verbo e perceber que ele está no plural, para concordar com este sujeito que está pós-posto ao verbo. Regência do verbo existir, ele é intransitivo, não pede complemento. Regência do verbo haver, ele é um verbo transitivo direto e aquilo que ele exige jamais poderá ser sujeito, será sempre objeto direto. Como a lei obriga que o sujeito concorde com o verbo e não o objeto, eu estou sossegada, estou tranquila, deixa esse verbo no singular. Já o verbo existir, ele vai necessariamente se dobrar à vontade soberana do sujeito. Lembrando que a banca CESP, às vezes, ela coloca questões relacionadas a isso aqui, dizendo, olha, se eu trocar o verbo haver pelo existir, vai ter uma alteração entre as funções desempenhadas lá nessa construção? Sim. Por quê? No primeiro caso, verbo transitivo direto, objeto direto, ao substituir, verbo intransitivo acompanhado do seu sujeito. Então, houve, ó, mesmo sendo a mesma expressão, casos de sucesso, desempenha funções diferentes nos dois contextos. Agora, o verbo fazer, eu vou usar o verbo faz ou fazem? Se você pensou já com você, Silvia, depende. Se ele estiver fazendo referência a tempo, é óbvio que eu vou usar sempre na terceira pessoa no singular. Muito bem, já fazia 10 anos que eu não o visitava. E não faziam, como nós ouvimos muitas vezes, quando não encontramos textos escritos assim. Já fazia 10 anos que eu não o via, veja.
Há quanto tempo eu não o via? Há quanto tempo eu não o via? Em fazendo referência a tempo, verbo no singular. Cuidado com as pegadinhas, já faziam 10 anos as aventuras vividas por eles. Quem faziam 10 anos? As aventuras vividas por eles exerce, portanto, a função de sujeito do verbo fazer. Neste contexto, não há referência a tempo. Qual é a obrigação do verbo? Concordar com o sujeito. E para a gente fechar essa breve conversa, atenção, coloquei aqui para você, atenção com estas construções aqui, olha, se você tivesse que julgar como correta, em cada parzinho aqui, qual seria o erro e qual seria o acerto. Eu acabei de falar com você sobre isso. Deve haver locução verbal, devem haver locução verbal incorreta. Por quê? Porque deve haver mudanças. Você está percebendo que apesar da locução verbal, quem manda no pedaço aqui é o verbo haver. E ele é o nosso famoso haver no sentido de existir, ocorrer e acontecer. Portanto, impessoal, contamina o seu auxiliar pela sua impessoalidade. Então, vamos tirar aqui de circulação essa construção. O outro parzinho aqui, ó, havia surgido novas provas ou haviam surgido novas provas? Agora você está observando que nós temos uma locução verbal, ó, verbo auxiliar mais particípio, só que quem manda no pedaço agora é o verbo surgir, que é pessoal. Portanto, ele vai contaminar o seu verbo auxiliar pela sua pessoalidade. Então, neste caso, o haviam surgido está correto, o havia surgido está incorreto. Agradeço mais uma vez a participação, a contribuição de todos vocês. Não esqueçam de deixar os comentários, não esqueçam de dar aquela curtidinha básica e seguir aí o nosso canal. Sempre que você receber aí a notificação, já dá uma acessada que você vai aprender com certeza mais um tópico da nossa querida língua portuguesa. Até a próxima! Se você gostou do vídeo, não esqueça de curtir, não esqueça de comentar, não esqueça de compartilhar e deixa a dica para o nosso próximo vídeo. Até a próxima!